Olá, seja bem-vindo ao meu canal Dr. Lee. E o assunto de hoje é Março Roxo. Roxo, como da minha gravata, em simbolismo à conscientização da epilepsia. No dia 26 de março é celebrado, é conscientizado, no caso, a questão da epilepsia em âmbito mundial. E nós acabamos ampliando essa data, dia 26 de março, para Março Roxo. Isso significa o mês inteiro para a gente poder estar falando sobre a questão da epilepsia. E de fato, várias atividades estavam sendo planejadas para estar acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, dado a pandemia do coronavírus, essas atividades foram suspensas, mas isso não quer dizer que nós não possamos estar falando sobre essa temática que é muito importante e que acomete 1 a 2 pessoas em cada 100. Então é um número bastante grande. Se a gente falar em termos de Brasil, nós estaríamos na casa de 2 a 4 milhões de brasileiros com alguma forma de epilepsia. Então talvez você esteja chegando agora e deve estar se perguntando, a epilepsia, o que é? Então a epilepsia é uma doença crônica do cérebro e que se manifesta através de crises epiléticas. Muito comumente, as pessoas associam com a convulsão. A convulsão, de fato, é um tipo de crise epilética, a mais comum. 50% dos tipos de crise epilética que as pessoas elas apresentam é do tipo convulsão. Entretanto, tem outros tipos de crises epiléticas. Crises essas que podem ser desde pequenos desligamentos, até crises em que a pessoa realmente está fora do ar, começa a mexer com as mãos, mastigar, de uma maneira meio que como se fosse um robô, que dura alguns segundos, a 1 a 2 minutos. Então, as manifestações das crises epiléticas costumam ser um pouquinho amplas. Porém, a convulsão é que de fato mais aparece e mais assusta, Se você já viu uma convulsão, muitas vezes, as pessoas falam, olha, eu fiquei tão apavorado que não sabia o que fazer. E daí fica a pergunta, o que você faria se alguém tivesse uma convulsão na sua frente? Então, fique muito calmo nessas horas de que se trata de uma crise epilética, uma convulsão. Então, de antemão, eu queria tirar alguns mitos, de que nessa crise de convulsão ou a epilepsia, ela não é possessão demoníaca, é uma doença crônica do cérebro. Número 2, cuidado de que a baba pega, não posso encostar na pessoa porque eu posso pegar a epilepsia. Não se transmite a epilepsia por contato. Número 3, cuidado que vai engolir a língua. Já escutou falar nisso, Isso também é um mito. A pessoa não vai engolir a própria língua. E daí você está perguntando, então, aquela história de puxar a língua, colocar alguma coisa na boca da pessoa, então não precisa fazer? Não precisa fazer. Então, de fato, muitas vezes as pessoas acham que tem que puxar a língua, colocar alguma coisa na boca da pessoa. Nessas horas acabam machucando a pessoa e se machucando. Já tem história de pessoa que perdeu o dedo ao tentar ajudar, ou pessoa que teve o dente que foi extraído porque colocou uma colher, Então, esses são mitos que não procedem. E daí você pergunta, o que eu devo fazer? Então, mantenha-se calmo, chega perto da pessoa, apoie a cabeça da pessoa com a própria mão. Se você tiver uma peça de roupa macia, apoia lá, porque a pessoa está se debatendo, então evita que a cabeça se machuque. Vire um pouquinho de lado, porque às vezes a pessoa passa mal, pode vomitar, ou própria saliva, a pessoa não consegue engolir nesse momento, ela se engasga. E é importante olhar no relógio, ou no celular, olha quanto tempo começou. Por quê? Em geral, a convulsão ela dura 1 a 2 minutos. Se essa convulsão durar mais do que 5 minutos, chegar nessa casa de 5 minutos, importante,
é muito possível que essa crise não vai parar espontaneamente. O que precisa fazer? Precisa ligar para o SAMU, onde existe esse serviço, que o telefone é 192, anote aí, 192. Algumas cidades não dispõem do serviço, né, de atendimento móvel de urgência. Daí eles têm que ligar para uma remoção para que possa levar essa pessoa num pronto atendimento, num pronto socorro, para fazer a medicação, para tirá-la desse estado, né, dessa situação que os médicos chamam de estado de mal epilético. Tá? Então isso é muito importante. Caso contrário, a pessoa teve a crise, ela está atordoada, tá lá, vai estar dormindo, né, tal, fique com a pessoa e a pessoa vai recuperando. E você dê o apoio necessário, fala, olha, você teve uma convulsão, né, você precisa, digamos, procurar ajuda médica, se você já não faz, tal, é importante o tratamento. Então isso é muito importante para assegurar, né, que a pessoa seja bem cuidada. Então agora você já aprendeu o que fazer diante de uma convulsão. Calma, apoia a cabeça, não pôr nada na boca da pessoa, olhou o relógio, durou mais do que 5 minutos, SAMU 192. Caso contrário, a pessoa não se machucou, tal, né, porque às vezes a pessoa cai no chão, bate a cabeça e se machuca. Se não se machucou, daí no caso não precisa ser levado para um pronto atendimento. Então esse é um ponto muito, muito importante. Agora, o pessoal está falando, mas como é que eu faço o diagnóstico de epilepsia? O diagnóstico de epilepsia, de fato, é feito pelo médico. O médico, através da história que o paciente, o familiar conta, faz o julgamento de se trata ou não de uma crise epilética e trata ou não de uma epilepsia. E o tratamento, no caso, ela é feita uma vez que o diagnóstico está, né, corretamente colocado e que, de fato, as crises ainda estejam acontecendo nas pessoas, né? Pelo menos nos últimos 12 meses a pessoa tenha tido uma crise, porque às vezes, olha, a pessoa teve uma crise no passado, mas isso foi já passado, né? Não tem uma necessidade de ter que tratar. A gente trata, né, a epilepsia no intuito de bloquear as crises. Então as crises têm que estar presentes. Tá? Então esse é um ponto importante. E o tratamento funciona muito bem com uma medicação que existe na rede pública de saúde. De fato temos várias medicações, mas usando uma, a gente consegue controlar a crise em até 70% das vezes. Então você imagina, 100 pessoas com epilepsia, com uma medicação só você consegue controlar a grande maioria dessas pessoas. Algumas dessas precisamos, né, trocar a medicação, fazendo uma nova medicação, né, para ver se controla naqueles que não respondem com o primeiro remédio. E existe também um ponto importante, que é o tratamento cirúrgico. Né? O tratamento cirúrgico, ela existe mais de 100 anos. E ela é feita por lugares em que, né, tem credenciamento para esse tipo de tratamento. Então é preciso estar muito claro isso para as pessoas, que não se faz tratamento cirúrgico em qualquer lugar, precisa de uma equipe especializada para tal. E boa parte desses serviços que oferecem tratamento cirúrgico são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de uma maneira gratuita. Então precisa ficar ligado ao Sistema Único de Saúde para ver, né, se você tem o que a gente chama de epilepsia de difícil controle, ser encaminhado para um desses lugares. Então, além do tratamento cirúrgico, tem o tratamento através da dieta, a dieta cetogênica. Esse tipo de tratamento é oferecido, sobretudo, para aquelas crianças em que as medicações que estão disponíveis não dão a resposta adequada e que não esteja, digamos, também candidato a tratamento cirúrgico. Então, a dieta torna-se uma possibilidade. A gente tem tido algumas respostas muito boas no grupo da Unicamp, no grupo de neurologia infantil, né? Então, realmente é uma alternativa que pode ser utilizada também, né, nesse grupo de pacientes ditos refratários.
Muitas mães estão perguntando também sobre o uso de canabidiol, né? Canabidiol, que é extraído da maconha medicinal, da maconha, marihuana. De fato, ela tem tido alguns resultados bastante promissores, sobretudo em crianças que têm algum tipo de epilepsia de difícil controle. Aqui cabe um ponto importante, pessoal, né? De que muitas vezes as pessoas imaginam de que realmente canabidiol seria a solução para todos. Eu gostaria de colocar um pouquinho de calma de que realmente existe essa, digamos, essa alternativa quanto ao uso dessa substância para fins terapêuticos. Aqui, né, vale lembrar que algumas pessoas vão responder, não são todas aquelas crianças, né, que vão responder ao uso de canabidiol. Ela é mais uma alternativa que nós dispomos para o tratamento da epilepsia. Tá? Então, isso em relação à questão de tratamento, né, que nós temos hoje disponível, e em termos de medicações, nós temos várias opções hoje. Tá? E dada a recente pandemia da questão do coronavírus, as pessoas estão perguntando, as pessoas que têm epilepsia, elas são grupo de risco para desenvolver, digamos, a forma grave do coronavírus? Então, a princípio, né, elas não estão categorizados, né, de grupo de risco, salvo se forem idosos, salvo se eles têm também comorbidades que nem diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Mas isso não quer dizer que as pessoas com epilepsia não devam ter cuidados, né? Então, mais do que nunca, precisa redobrar os cuidados para que evite de vir a desenvolver, né, essa quadro viral que em alguns grupos de pacientes trazem maior vulnerabilidade. Então, fica a dica a vocês que têm epilepsia de também tomar cuidado nessas horas. Quais são os cuidados? Lavar a mão, evitar ambientes de aglomeração, tomem suas medicações nos horários preconizados, prescritos pelos seus médicos. Tá? Então, esses são os pontos importantes para, digamos, nessa fase, nessa situação em que nós vivemos do coronavírus. De fato, assim, é bastante interessante, porque nós conhecemos a doença coronavírus, sobretudo com suas manifestações, né, de ordem respiratória, que tem, de fato, trazendo maior preocupação. Entretanto, existem outros tipos de manifestações, né, descritas em coronavírus como manifestações neurológicas. Então, tem até relato de convulsões em vigência do coronavírus. Então, até isso me instigou a fazer uma próxima matéria, eu vou fazer uma abordagem sobre essa questão de coronavírus e manifestações neurológicas, né, e alguns cuidados que se tem em grupos de pacientes que têm doenças neurológicas. Fica aqui, digamos, aqui nesse Março Roxo, que nós estamos aí retomando essas ações de divulgação, de que, apesar que não vamos nos encontrar nos espaços, né, presenciais, que a gente se encontre aqui nesses espaços virtuais. E aqui eu faço um convite a você para que junte-se a nós nessa causa, através de uma manifestação sua, utilizando uma peça roxa, uma camisa, uma camiseta, pinta o cabelo de roxo, sei lá, né? Alguma coisa, em prol da causa da epilepsia. E compartilha, né, isso nas suas redes sociais para que as pessoas com epilepsia possam se sentir amparados, né, nesse dia a dia que eles convivem frente a esse diagnóstico. Basta já a doença ter uma carga, assim, importante da doença em si. Se nós pudermos aliviar a questão social, do preconceito, do estigma, nós vamos estar ajudando muito essa parcela da população e, de fato, acho que nós vamos estar nos ajudando também. Um pouquinho mais de fraternidade e solidariedade a essa nossa sociedade que tanto precisamos. Então, fique ligado no canal Dr. Lee e volto no próximo episódio para a gente conversar mais. Um abraço.